Oi, gente, tudo bem? Eu vou continuar a nossa conversa lá sobre a medida provisória 1045, os jabutis, as mudanças que mais impactam ali no direito trabalhista. Na semana passada a gente falou uma primeira parte, hoje nós vamos falar a segunda parte. Na próxima semana a gente volta para falar das prescrições e eu gostaria de fazer um convite para vocês para assistirem o vídeo do programa do dia 28 do programa Show da 95, que a gente falou sobre inclusão, trouxe uma pauta bem interessante a esse respeito, sobre aquele decreto, a tentativa de aprovar as escolas especiais, a ação direta de inconstitucionalidade, aquela audiência pública. Então tá bem interessante, tem opinião de professores, tem algumas matérias que eu pesquisei, então o debate está bem bacana. A gente teve um feedback muito bom. Então acho que vale a pena dar uma olhada no vídeo anterior, porque ele traz ali umas informações bem relevantes nesse tema. Bom dia, Daniel de Oliveira. Bom dia, Daniel Valdrigues. Bom dia aos nossos ouvintes da 95.7 FM. Hoje eu vou começar agradecendo a tantas pessoas que vieram cumprimentar a gente das redes sociais pelo nosso programa de ontem. A gente falou sobre a importância da inclusão e foi tanta mensagem emocionada de famílias, de pessoas portadoras de necessidades especiais, tantos agradecimentos que os gratos somos nós, né? Por poder levar informação de qualidade para nossa audiência e com isso contribuir de alguma forma positiva, né, para nossa sociedade. Como ficou combinado no momento jurídico da semana passada, hoje eu vou continuar falando sobre a MP 1045 e do regime especial de trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva e do Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário. Esse regime especial de trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva propõe que pessoas entre 18 e 29 anos sejam contratadas para jornadas de trabalho de até 22 horas semanais por uma bolsa de 550 reais por mês. Para muitos juristas, inclusive para essa jurista que vos fala, o chamado requipe é uma forma de precarização disfarçada de programa temporário de qualificação profissional. Uma vez que os jovens em situação de vulnerabilidade atendidos por essa proposta não vão ter vínculo empregatício com o estabelecimento, nem direitos trabalhistas, nem previdenciários e muito menos trabalho e proteção social. Gente, é muito importante ter em mente que o nosso ordenamento jurídico já conta com legislações específicas para a contratação de estagiários e de aprendizes. O que o Requipe vai fazer é simplesmente remover os direitos dos estagiários e dos aprendizes previstos nas leis especiais e permitir a contratação de pessoas para o desempenho do mesmo trabalho, diminuindo seus direitos e a sua remuneração. Os contratos Requipe, assim como os Priori que eu falei na semana passada, terão validade de 3 anos. Para ilustrar isso que eu falei, basta dizer que a média de remuneração do programa Jovem Aprendiz é de R$ 1.189 e ele conta com os direitos previstos na CLT, enquanto os estagiários contam com uma lei específica e as bolsas de estágio prevêem uma remuneração entre R$ 683 a R$ 1.022, dependendo do curso que o estagiário está fazendo. Eles têm direito a recesso remunerado, é como se fosse umas férias, né, compatível com férias, seguro de acidente pessoal e vale transporte, além de ser garantido ao estagiário a parada para poder estudar nos períodos de prova, tá? Isso é garantido ao estagiário, porque o estágio ele é vinculado ao aprendizado, então tem que ser permitido o estudo pelo estagiário. A minha análise sobre esse requipe é que o nosso ordenamento jurídico já dispõe de legislações que garantem a trabalhadores e empregadores o mínimo de direito para o mesmo tipo de contratação e jornada de trabalho. Portanto, ele me parece mais uma forma de precarizar o trabalho da pessoa que está ingressando no mercado de trabalho ou que está aí desempregado há algum tempo, não tem uma função específica ainda está se profissionalizando.
Já no que se refere ao Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário, é outro programa que desvirtua duas legislações existentes, a CLT e a Lei 9.608 de 1998. Essa lei de 98 diz que considera-se serviço voluntário, para os fins dessa lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Esse programa contraria frontalmente a legislação que eu mencionei, porque numa breve síntese, no artigo 77, ele permite para pessoas entre 18 e 29 anos e para pessoas com mais de 50 anos, um trabalho voluntário que recebe contraprestação pecuniária, a ser regulamentada pelos poderes executivos dos municípios. Então, veja, a lei do voluntariado diz que o voluntário não pode ser remunerado. E esta lei desvirtua uma legislação anterior, que diz que não pode haver remuneração do prestador de serviço voluntário. Além disso, a AMP também faz outras alterações em questões muito importantes para outros trabalhadores, tá? Ela permite a extensão da jornada de trabalho de até 8 horas para as profissões com jornadas diferenciadas, definidas em legislação específica. Então, ela permite que aquele trabalhador que tem uma jornada especificada em 6 horas, por exemplo, possa trabalhar 8 horas. A jornada específica de 6 horas, ela já é pré-determinada, porque o trabalho já impõe essas jornadas de 6 horas, impõe ao trabalhador uma carga de trabalho dentro da jornada que pode ser prejudicial para a saúde dele, e ele não pode fazer uma jornada de 8 horas. Mas essa MP dá a permissão desta extensão, né? No inciso 1º, prevê um adicional de 20% para isso e numa afronta direta ao artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal. Permite ainda a modificação do artigo 293 da CLT, permitindo o trabalho por até 12 horas diárias dos empregados em minas de subsolo. Imagine, gente, uma pessoa dentro de uma mina de subsolo por 12 horas. Lembrando que esses trabalhadores são totalmente vulneráveis, estão vulneráveis a acidentes, contágio de doença, além de outros riscos pela aspiração do minério, risco de doença, inclusive risco de morte por desabamento, esgotamento, enfim, né? A atividade de mineração, uma jornada de 12 horas é exaustiva e uma extensão dessa é extremamente prejudicial para o trabalhador. Lembra que na semana passada eu falei da diminuição da possibilidade do trabalhador conseguir o acesso à assistência judiciária gratuita, à justiça gratuita, para acessar a justiça do trabalho? Pois bem, essa MP ainda vai além. Ela altera a Lei 5.010 de 66, que organiza a Justiça Federal, modifica o Código de Processo Civil e a Lei 10.259, que dispõe sobre a instituição dos juizados especiais, cíveis e criminais, limitando outras formas de acesso à justiça. Por fim, ela diz que caso haja um acordo trabalhista para homologação, um acordo extrajudicial entre o empregador e o empregado, que já foi possibilitado pela reforma trabalhista lá de 2017, mas nessa reforma o juiz ainda tinha a prerrogativa de analisar o acordo e só homologava se não tivesse nenhuma violação aos direitos do trabalho. Pela medida provisória ser aprovada, o juiz não mais terá essa prerrogativa. Ele não pode não homologar o acordo ou remover do acordo alguma cláusula que ele entenda ilegal ou ilegítima.
tá? Ele vai ter que homologar. A única análise que ele vai fazer é a análise técnica se aquele negócio jurídico é válido. Ou seja, se está na forma técnica adequada, se tem todas as assinaturas necessárias, mas o juiz não vai poder fazer a análise técnica daquelas cláusulas contratuais. Ele vai ter que simplesmente homologar. Gente, com os esclarecimentos do domingo passado e de hoje, é possível analisar que essa medida provisória foi totalmente desvirtuada do texto inicial, porque é uma medida provisória em caráter de urgência devido ao estado de calamidade pública, para a suspensão dos contratos de trabalho, para redução de jornada. Então foram incluídos lá esses vários artigos, mas eles nada têm a ver com o escopo inicial da medida provisória apresentada em abril. Né? Esses dispositivos conflitam com a Constituição Federal, alguns deles, conflitam com outras legislações que já existem sobre os mesmos temas, e a sua entrada em vigor não é prejudicial só ao trabalhador que vai ser destinatário dessas novas regras, desses novos contratos. Eu entendo que não é só a precarização do trabalho, mas também para o empregador vai impor uma série de riscos, porque são artigos que certamente serão discutidos pelas entidades de classe, pelas entidades sindicais, e muitos deles vão ser invalidados pelos tribunais. Vão fazer ressurgir esses direitos trabalhistas e fazer esses contratos aí lá na frente, muito tempo depois, serem transformados em contrato CLT e o empregador ter que recolher lá o fundo de garantia no valor cheio, ter que pagar férias, 13º, as horas extras que são extras, além de, em caso de acidente ou algum problema com esses trabalhadores que terão as jornadas de trabalho estendidas, em caso de algum acidente por exaustão, ainda pagar a indenização por dano material, por dano moral, por dano físico, estético, enfim. Eu vejo um risco não só para a precarização do trabalho, mas também para os empregadores no futuro, tá? Eu vou deixar um questionamento para você aí que está em casa, nos ouvindo, para você pensar nessa questão. A medida provisória diz que após o término desse contrato priori ou requipe, o empregado pode ser recontratado pela empresa pelo regime da CLT. Mas o que você acha? Depois de trabalhar com um contrato mais barato, sem recolher aquele fundo de garantia todo, sem pagar todos os direitos trabalhistas, você acha que terminando o seu contrato, o empregador vai te recontratar CLT ou ele vai contratar outro empregado requipe priori por aquele preço mais barato e não vai te efetivar ali na empresa? Então é um raciocínio que é importante o trabalhador fazer também, se ele visa um futuro dentro daquela empresa. Vocês podem me perguntar, doutora, mas isso não é lei? Como é que vai ser mudado? Claro que é, mas o problema é que a maioria dos legisladores não são e nem nunca foram operadores do direito. Por isso, muitas vezes, eles não constroem direitos aplicáveis e de acordo com a Constituição Federal ou com as outras normas vigentes. Por isso existem os tribunais superiores para fazer esse controle de lei federal, de Constituição Federal, para ver o que conflita e o que vai vigorar. Por isso nós temos lá o STF, o STJ e o Tribunal Superior do Trabalho. O Senado pode votar essa medida provisória já aprovada na Câmara nos próximos 15 dias, aí no começo de setembro, conforme consta no site do Senado Federal. Assim, se você quer se manifestar a esse respeito, é para isso que serve o portal do Senado, é para isso que serve o senador para quem você votou, para defender o seu direito. Se manifeste. Vai lá, por isso que nós vivemos numa democracia, para que o cidadão possa se manifestar a respeito daquele direito dele que foi ou não violado. É para isso que a gente vota e bota deputado e senador lá no Congresso Nacional. Gente, nós estamos encerrando agosto, os últimos dias de inverno estão aí, pro resto do país talvez, né? Mas para nós aqui em Curitiba nem tanto. Que setembro, esse mês lindo, seja muito bem-vindo, com muita saúde, trabalho, vacina, que seja muito florido para todos nós. E não esqueçam, gente, mesmo com segunda dose da vacina, máscara,
álcool em gel, distanciamento no que for possível, tá? Cada um de vocês é muito importante para nós aqui do Show da 95 e muito mais para todas as pessoas que te amam e que você ama. Então se cuide. Até sábado que vem ao vivo com os DDD no rádio, na programação, no Show da 95.7 FM. Até lá! Ô, gente, esqueci de terminar aqui. Fiz a leitura, pausei o vídeo, tá? Então, obrigada por vocês terem assistido. Eu acho que eu vou começar a abrir os comentários para os vídeos, né? Porque daí vocês também podem lançar perguntas, questionamentos ou até me corrigir a respeito de alguma coisa que eu tenha falado, que não esteja assim muito correto, porque a gente também não é. A gente pesquisa, estuda, mas também não é infalível, tá? Um grande abraço, até a semana que vem. Ah, mais um lembrete, essa semana tem live com a Elaine Henning, a gente vai continuar falando lá sobre alienação parental e essa próxima semana a gente vai falar sobre padrastos, madrastas e outros entes familiares e a sua participação aí nessas questões familiares com relação à alienação parental e guarda compartilhada. Beleza? Um abraço e até lá!